Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez pelo canal DJC Brasil. Seja muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã. E é uma alegria estarmos aqui reunidos neste domingo, dia 26 de julho, para falarmos hoje sobre a tibieza. Antes de nós iniciarmos sobre o tema, eu convido a você a compartilhar o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, familiares. Convidem a eles a se unirem a nós nesta noite. É a palavra de Deus que chega ao seu coração e que pode chegar ao coração do seu irmão, levando a graça que vem do Espírito Santo, a clareza que vem do Espírito Santo, para que nós não sejamos iludidos nem enganados pelas armas de Satanás, que busca a todo instante destruir, desencaminhar os filhos de Deus. Nós falamos nos últimos domingos sobre as armas que o inimigo de Deus tem usado para afastar, para esfriar e até querer derrotar os filhos de Deus, a influenciarem a desistir de sua caminhada cristã. Há uns 15 dias nós falamos sobre o desânimo, ou seja, da alma que desanima, porque ânimo quer dizer alma, e muitas vezes, por diversas circunstâncias, pequenas e grandes, a nossa alma desanima, fica sem esta alma, fica sem o fogo. E a gente vai desanimando, vai esfriando, e o diabo se utiliza disso para nos destruir, assim como um rato que vai entrando devagarinho e depois já tem uma grande ninhada de ratos e fica difícil mais destruir. No último domingo, nós falamos sobre as distrações e do quanto nós precisamos de uma determinada determinação para sermos de Deus. Porque há muitas distrações que o mundo oferece, assim como o perigo das distrações espirituais. Ou você nunca passou por aquele momento de estar rezando, de estar no seu grupo de oração, até mesmo na sua oração pessoal, e de repente a sua mente vagar para tantos outros lugares, se torna um viajante inquieto, vai a todos os lugares, vai para o fogão fazer comida, vai para a televisão, vai a lugares que você nem pensa e você se distrai, e você tira o foco de Jesus e muitas vezes acaba desistindo de orar, de se colocar na presença de Deus. E o diabo se utiliza disso. Por quê? Porque ele mesmo disse naquela historinha, naquela parábola que eu contei, que ele quer distrair os filhos de Deus, porque uma alma distraída não entra na intimidade com o Senhor. E aqueles que são distraídos não têm uma relação profunda com Deus, porque o diabo diz que aqueles que têm uma profunda relação com Deus, estes são mais difíceis de serem dominados, de serem enganados. E hoje nós vamos falar também de uma outra arma, que é a tibieza. E a tibieza, já diz alguns autores, é um fermento do diabo que quer arrastar todos para a miséria. Alguns autores até usam inferno, a começar por aqueles que estão na vida com Deus. Hoje, meus irmãos, a gente percebe como há um grande esvaziamento espiritual no mundo inteiro. Você vê as pessoas vazias de Deus, vazias de muitas coisas. O padre até colocava estes dias no ofício divino da manhã, da questão da idolatria. Quantas pessoas estão buscando os falsos deuses porque não encontraram a Deus, estão vazias, estão colocando a sua confiança, a sua vida em tantas coisas e que só levam para a miséria, que só levam ao destroço, porque quando você idolatra alguém, você eleva esta pessoa e você acaba se afundando na miséria. O povo está caindo na indiferença religiosa. Tudo tem sentido, mas ser de Deus
para muitos é o que não tem sentido. E o mal de tudo isso é chamada tibieza, que em primeiro lugar é a hesitação em responder ao amor de Deus. E se diz ser também frouxidão, fraqueza, indolência, falta de ardor, essa pega demais, ser morno. A tibieza, meus irmãos, ela vai enfraquecendo o relacionamento com Deus, principalmente daqueles que já o conheceram ou tiveram uma profunda experiência com Ele. A gente já havia em outros podcasts que a gente falava que não basta ser só de Deus, não basta ter só se convertido. Não, a gente precisa estar nessa intimidade com o Senhor, porque a tibieza, ela também não pega só aqueles que ainda não entraram na intimidade com Deus, não, ao contrário. Ela vai buscar também, principalmente, aqueles que cresceram na intimidade com Deus. E aquela pessoa, ela vai esfriando, mais do que esfriar, ela vai amornando, ficando morno. E a palavra de Deus em Apocalipse vai dizer que morno Deus vomita, ou quente ou frio, porque morno Deus vomita. Ou a pessoa é quente ou a pessoa é fria. Mas a pessoa que é morna, ela está no meio termo, ela não é nada, nem para um lado e nem para o outro. Fica lá, naquela estagnação espiritual. E muitas vezes o perigo é porque a pessoa vai morrendo espiritualmente e vai adentrando em tudo aquilo que não vem de Deus. A pessoa fica apática, abatida. Em alguns períodos da nossa vida, nós podemos detectar em nós alguns sintomas da tibieza. Nós passamos por isso, os grandes santos já passaram. Aquela frieza, aquela apatia, aquele desânimo, aquela insatisfação com Deus e até conosco mesmo. A falta de estímulo para a oração diária e até mesmo a falta de forças para decidir por algo ou desistir de alguma coisa. A pessoa fica lá naquela eterna indecisão. Se sofremos deste mal, meus irmãos, há uma esperança para nós e o remédio é infalível. Precisamos de um novo, belo e santo Pentecostes. Só acaba com a tibieza aquele que, reconhecendo que está com a sua alma tíbia, por isso que é importante você entender, você saber o que é a tibieza, saber compreendê-la, porque nem toda vida que a pessoa está desanimada ou está distraída está com a sua alma tíbia. Não, a gente precisa entender os sintomas para poder tratar. E uma vez reconhecendo que nós estamos mergulhando nessa tibieza, buscar essa graça do Espírito Santo. Porque só um novo Pentecostes, só a graça que vem de Deus, o fogo do Espírito Santo, é que pode nos incendiar as nossas almas. Como toda doença, ela seja física ou espiritual, a gente precisa, em primeiro lugar, ir na raiz do problema, não é assim? Aqui também, quando a gente vê que estamos tomados pela tibieza, é imprescindível tomar essa consciência. A minha alma está assim, eu estou me sentindo dessa forma. E nos colocar como necessitados de uma renovação constante do Espírito Santo em nossa vida. Mas é interessante que muitas vezes a pessoa que está vivendo isso não percebe. Daí entra aquilo que também em outros momentos já colocamos aqui. Os irmãos, a fraternidade, que precisa estar atento aos outros. Lembra dos 300 de Esparta, naquela defesa de que um olha para o outro, de que percebe o outro, de que o outro, quando estiver nessa situação, eu vou ajudar. Muitas vezes nós precisamos ser a força que aquele irmão necessita para poder vencer essas dificuldades, vencer essas doenças que vai abatendo a nossa alma, que vai abatendo o nosso espírito. E daí, uma vez reconhecendo que a gente precisa dessa graça, a gente ir na fonte que é a força do Espírito Santo. Esta doença, meus irmãos, ela traz
sérias consequências. Eu digo esta doença entre aspas, porque ela é uma doença que abate, né, que toma as nossas vidas, as nossas almas. E assim como o desânimo, ela pode desencadear também doenças físicas, doenças psicossomáticas, doenças na alma. A pessoa pode entrar na depressão, a pessoa pode entrar na síndrome do pânico, pode se tornar uma pessoa ansiosa. Ela traz sérias consequências, não só na nossa vida espiritual, mas também em todas as realidades da nossa existência. Ela é consequência do nosso pecado e desenvolve-se com facilidade nas almas que não são muito amigas das renúncias, sacrifícios e orações. A gente percebe que a pessoa que está mergulhada na graça de Deus vai passar por isso. A gente tem um grande exemplo de que viveu anos de profunda tibieza, de mornidão, foi Santa Teresinha. E ela era uma pessoa amiga de Deus, mas a tibieza ela vai acometer e procurar principalmente aqueles que não são amigos da renúncia, que não querem se renunciar, que não querem fazer os seus sacrifícios, que não buscam a Deus na oração. Muitas vezes a gente é assim, a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tira o nosso tempo para buscar Deus, não é verdade? Ou você não passa por isso? Mas pouco adianta dizer, meus irmãos, simplesmente que é preciso aplicar à doença da tibieza o remédio do fervor. Seria como dizer a um doente que o remédio para ele é a saúde, ignorando que este é o seu problema, a falta de saúde. Por isso que o clamor constante, a oração diária, a MOPD, a Eucaristia e a abertura necessária à ação da graça farão de nós homens e mulheres fervorosos, capacitados pelo Espírito e a transbordar no mundo o amor infinito de Deus. Por isso que é muito importante o suporte de uma fraternidade cristã, daquela comunhão fraterna que falamos outro dia. Porque muitas vezes não adianta dizer para aquele irmão que ele está na tibieza, que é como dizer para ele que ele está doente. Mas muitas vezes nós precisamos ser aquele que leva aquele que pode curar. Assim como pegar a pessoa, não vamos ao médico, ver o que você tem para ser receitado. Muitas vezes a gente não faz isso com as pessoas. E a gente, outras vezes, precisa também com os nossos irmãos dizer, não basta dizer, você está tíbio, você está doente. Não, vamos oferecer a ele, vamos fazer que a nossa fraternidade, que o nosso grupo seja esse suporte. Por isso que a fraternidade precisa ser constantemente abrasada pelo Espírito Santo. Porque uma fraternidade, quando ela está centralizada em Jesus, a palavra é quem direciona, é o Espírito Santo quem vai movendo, a pessoa ela vai despertando, ela vai ascendendo na graça do Espírito Santo e a doença vai sendo combatida. Por isso que é muito importante a gente, além de nos reconhecer, muitas vezes ajudar o outro e não dizer que ele está assim, mas também envolvê-lo na graça do Espírito Santo, para que esta doença seja afastada dele, da fraternidade, porque uma alma tíbia é como aquela alma desanimada. É igual um tomate podre. Lembra das murmurações? Chega, está frio, nada tem sentido. E eu já pude, em alguns momentos, ver, em algumas fraternidades, em alguns movimentos, quando essa tibieza, quando essa mornidão, quando tudo é feito dentro da apatia, quando não tem mais fogo, quando não há um abrasamento ali do Espírito Santo, aquela brasa que deveria estar acesa, agora é só um carvão que suja. Por isso que as nossas fraternidades, elas precisam ser movidas pelo Espírito Santo, movimentadas, sustentadas na palavra de Deus, para que a gente possa ir vencendo esses males na nossa vida, ajudar o outro e a gente viver acesos conforme o desejo de Deus. Por conta, meus irmãos, disso, muitos irmãos têm caído no sedentarismo espiritual e se acostumado com a presença e a ação de Deus na sua vida e também ser do mundo. Quantas pessoas estão, é igual o Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo, se acostumaram a ter a sua vidinha, também vou ali no bar tomar uma cervejinha, vou ali, assim,
vai se acostumando e por isso, quando você menos percebe, afastou-se de onde? Foi do mundo? Não, foi da igreja. Porque faltava entusiasmo, faltava ação do Espírito. Por isso que esse mal é tão, digamos assim, doentio para o irmão. Muitos vivem servindo também a Deus e ao mundo, como eu já dizia. Nada para a pessoa tíbia, só esclarecendo um pouco mais aqui, nada para a pessoa tíbia é interessante ou novo. Tudo vira rotina, é tudo a mesma coisa, tudo feijão com arroz. Ah, eu não vou não, que hoje o Siló é a mesma coisa. Ah, eu não vou não, que hoje a fraternidade é a mesma coisa. Ah, não vou não, que hoje o grupo de oração vão cantar as mesmas músicas. Nesses casos, há um profundo rompimento com a intimidade relacionada a Deus. Deus se torna tão banal para o tíbio que muitas vezes nem mesmo existe mais um relacionamento com ele. E além disso, torna-se uma pessoa morna em tudo. Por isso o Senhor adverte, antes por amor, aos que são mornos. Ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 3. Conheço a tua conduta, não é frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio ou quente, estou para vomitar-te de minha boca. O próprio Deus adverte isso. Você nem é quente, você não é frio. Você é morno, estou para te vomitar. E é isso o que vive uma pessoa tíbia, vive nesta mornidão. E a fraternidade, eu digo, é claro que muitas vezes é necessário que o irmão queira, porque às vezes não só a fraternidade, ela não é responsável por ele, ou seja, não, ele se afastou, a culpa é nossa. Não, você tem que oferecer aquilo que o carisma da obra vai dizendo para fazer, aquilo que o movimento é dito para fazer, aquilo que a tua fraternidade é própria para fazer, casais com casais, jovens com jovens, adultos com adultos. Mas sempre a decisão vai ser do irmão. Ele doente, você vai oferecer. Está aqui, você vai abrasá-lo, você vai permitir que a sua fraternidade seja uma fraternidade, como diz a Alessia, de fogo. Claro, não só do fogo, não só de fogo vive o homem ou vive a fraternidade, mas esse fogo é importante para abrasar e depois as brasas permanecerem acesas. Mas fora isso, imagina, você vai a mesma coisa, sem o ardor, sem a graça do Espírito Santo, cai mesmo. E muitas vezes você oferece isso e o irmão decide, mesmo assim, se afastar. A opção fundamental sempre vai ser daquele que caminha. Você pode oferecer, você vai envolver, não é para adular, mas você vai permitir que ele possa ter esse encontro pessoal com Deus. E no fim, se a pessoa se abrir, a graça vai agir, Deus age e a pessoa vai permanecer firme. Mas outras preferem optar por outras coisas, viver outras realidades e a opção é dele. Aí é importante você estar sempre rezando por ele, sempre clamando ao Espírito Santo. Não abandone, mas sempre a decisão é daquele que está caminhando. Por quê, meus irmãos? O ardor e o fervor em ser de Deus, ele foi se perdendo de maneira assustadora. E a vida com Deus, para muitos, torna-se um peso, apenas um trabalho, de uma tal maneira que se perde o verdadeiro sentido missionário e o amor por ser do Senhor. Você já viu acontecer isso? Eu já vi. E muitas vezes, se a gente não perceber, por isso que São Paulo vai dizer, cuidado vocês que estão de pé para não cair. A gente não é só com o outro, não, pode acontecer com a gente. E a gente vai se tornando essa pessoa morna porque a gente não está buscando a intimidade com o Senhor como deveria. Ou você pensa que ser DJC, ser carisma DJC, ou você que nos escuta de uma outra comunidade, o seu carisma é pouca coisa. Não. E você está rezando, será que você, nós estamos rezando o suficiente para que o nosso carisma permaneça fiel como marca em nós? A nossa espiritualidade está sendo encarnada no carisma da obra que nós estamos inseridas nela? Como é que está a tua relação com Deus? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Eu estou buscando ser essa pessoa fervorada no Espírito Santo? Eu preciso disso. Por isso eu friso, meu irmão, aqui. Não adianta só se reconhecer que está na tibieza.
É preciso ir à fonte da graça, como o doente vai ao médico para ser diagnosticado, para ter a receita, para buscar aquilo que é necessário tomar para que a sua vida volte ao normal. Não é fácil. Por isso que nós temos que estar buscando o que? A graça de Deus. Porque, meus irmãos, o único remédio contra essa tibieza, contra essa arma do diabo, tão usada contra os filhos de Deus, principalmente com aqueles que já têm intimidade com o Senhor, é o Espírito Santo. Porque não existe verdadeiro fervor se não for inflamado pelo Espírito Santo. O pecado, meus, ele endurece o nosso coração e torna a pessoa indiferente a Deus. O Espírito Santo nos aponta as raízes do pecado, fortalece-nos para a batalha, fecunda em nós os seus dons, purifica-nos, aquece e inflama o nosso ser. O Espírito Santo é a força de Deus que age em nós, que não se contenta em purificar-nos do pecado, mas prolonga a sua ação até em nós, até nos fazer fervorosos no seu Espírito. Comporta-se em nós como fogo quando se apega à lenha úmida. Primeiro a enxuga, a expurga, arrancando-lhe um barulho todas as impurezas. Depois a inflama progressivamente, até que se torne toda incandescente e ela mesma se transforma em fogo. Ele que faz nova todas as coisas, quer fazer também homens e mulheres fervorosos, homens e mulheres tíbios, fervorosos na graça do Espírito de Deus. Concretamente, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Espírito Santo nos preserva de cair na tibieza. Ou seja, se eu estou buscando a minha vida de oração, como nós temos aqui sempre frisado nos últimos encontros, como é que está o teu ofício divino, como é que está a tua espiritualidade, como é que está a tua intimidade com Deus? Está fazendo a tua MLPD diária? Meus irmãos, porque o Espírito Santo nos preserva de cair na tibieza, mas nós precisamos estar unidos ao Espírito Santo. E se a gente tiver, se por alguma razão já estivermos mergulhados nesta tibieza, é o Espírito Santo também que nos livra dela. É impossível sair da tibieza sem uma intervenção decisiva do Espírito Santo. Se tentarmos fazê-lo, mergulharemos ainda mais no pecado do orgulho. A gente vai se sentir autossuficiente, orgulhosos. Foi por mim, foi nas minhas forças. Não, só o Espírito Santo é capaz de nos fazer sair, de afevorar o nosso coração. Olhemos para os apóstolos antes de Pentecostes. Eles eram tíbios, incapazes de vigiar uma hora, discutiam sempre sobre quem seria o maior. Ficavam espantados diante de qualquer ameaça. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, como línguas de fogo, tornaram-se a imagem viva do zelo, do fervor e da coragem. E eu sempre vou ter o Pedro como exemplo, aquele Pedro covarde, aquele Pedro que negou a Deus, que depois do batismo no Espírito Santo, depois de Pentecostes, na sua primeira pregação, mais de 2.000 homens se converteram. Lembra? Cheio do fervor, cheio da graça, se tornou espelho, se tornou perfume de Cristo. Fervorosos pregavam, louvavam a Deus e fundavam e organizavam as igrejas. E, enfim, se sacrificaram pelo próprio Cristo, se sacrificaram a sua vida por Cristo. Cirilo de Jerusalém, ele escreve: os apóstolos receberam fogo que queima, os espinhos do pecado e dá esplendor à alma. E um escritor medieval ainda escreve: o Paráclito que, em línguas de fogo, desceu sobre os apóstolos e os discípulos, desce também sobre nós como fogo, para queimar e destruir a culpa, para purificar a natureza, para consolidar e aperfeiçoar a graça, para expulsar a preguiça de nossa tibieza e acender em nós o fervor do seu amor. Veja, meus irmãos, a nossa vida é luta e garra. Não somos nós que passamos por isso.
aqueles que nos precederam, aqueles que nos fez conhecer, que nos faz experimentar Deus através da palavra, também viveram isso. Mas o Espírito Santo transformou aquela realidade como transforma também a nossa. Muitos santos passaram por um longo período de tibieza, mas nenhum deles foi santo sem ter sido encharcado, queimado, transformado pelo poder e ação da vida do Espírito Santo. E eu vou trazer aqui o exemplo da Santa Teresa de Jesus. Ela diz nos seus escritos: passei nesse mar tempestuoso quase 20 anos, ora caindo, ora levantando. Mas levantava-me mal, pois tornava-me a cair. Tinha tão pouca perfeição que, por assim dizer, nenhuma conta fazia de pecado veniais. Se temia os mortais, não era a ponto de me afastar dos perigos. Sei dizer que é uma das vidas mais penosas que se possa imaginar. Nem me alegrava em Deus, nem achava felicidade no mundo. Em meio aos contentamentos mundanos, a lembrança do que devia a Deus me atormentava. Quando eu estava com Deus, perturbava-me as afeições do mundo. Pois é, a grande Santa Teresa de Jesus viveu quase 20 anos, passou por esses tormentos. Nem se contentava com as coisas de Deus, nem com as coisas do mundo. Quando estava em Deus, vivia nas lembranças do mundo. Quando estava no mundo, penava pelas lembranças que tinham em Deus. Então, nós precisamos, mas vejam bem, até você pode pegar pela justificativa, até os santos viveram isso, mas os santos, eles passaram por isso, mas eles buscaram a graça do Espírito Santo, porque eles não teriam santo sem a graça do Espírito que os transformou. Da mesma forma, a gente pode pegar o exemplo assim, eles viveram, mas o Espírito Santo os transformou. Eu também serei transformado se a minha alma já estiver mergulhada nessa tibieza. Se não, eu já vou colocar o quê? Eu vou viver a minha vida em profundidade com o Senhor, meditando a palavra, tirando mais tempo para Ele do que para a internet, do que para outras coisas, porque a gente está dando mais tempo para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. E aí, vai se infiltrando, vai chegando pelas beiradas, e quando você menos imagina, está onde? Está no precipício. Quando invocamos, meus irmãos, o Espírito Santo, quando clamamos, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E ainda aquece o que está frio. Às vezes este clamor também é frio, porque fria é a nossa esperança. Em Ezequiel 37, temos outra imagem clara de um povo tíbio. Nossos ossos estavam secos, nossa esperança está morta. Mas é a poderosa ação do Espírito Santo que faz estes ossos secos retornarem à vida. Você pode até depois pegar a sua palavra e ler Ezequiel 37, como o mover do Espírito Santo ele foi dando vida àqueles ossos ressequidos. Como aqueles ossos foram ganhando carne, foram ganhando nervos e foram postos de pé pela ação do Espírito Santo que vinha dos 4 cantos dos céus. O Espírito Santo tirou dos sepulcros vazios. Aqueles ossos ganharam vida e é assim a alma que fica tíbia. Fica uma alma morna, uma alma triste, uma alma abatida, uma alma que você não vê aquela pessoa com perspectiva de vida, tudo para ela não dá certo, é uma mornidão. E não é só murmuração, não, a pessoa está fria mesmo, nada tem sentido, não, é assim mesmo, se acostuma até mesmo com o pecado, se acostuma até mesmo com aquilo que é ruim. Por quê? Porque não tem forças para lutar. A sua alma foi invadida por aquela frieza. Mas o que é que pode acender em nós a vitalidade é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, com o auxílio da graça, é possível sair da tibieza e passarmos da condição de frios e temorosos a fervorosos no Espírito Santo. Por isso, clamemos. Eu convido a você, onde você está agora, onde você nos escuta agora, a pedir ao Espírito Santo
Sopra em mim, Espírito Santo. Sopra em nós, sopra sobre todos aqueles que agora escutam, que estão ligados, que estão unidos a Ti através desse podcast. Acende a chama do Teu amor em nossos corações. Aviva-nos, Espírito Santo. Queremos ser abrasados, incendiados. Queima as impurezas, destrói toda a frieza do meu coração. Torna-me uma brasa ardente, inflamada pelo teu fogo. Vem, Espírito Santo, aquece o meu coração, eu quero ser quente. Invade-me com o teu fogo, Espírito de Deus. E como em Pentecostes, acende em mim a chama viva do amor, para que eu possa viver o meu carisma, para que eu possa viver a minha vocação, conforme o desejo do Espírito Santo de Deus. Incendeia, Senhor, a minha alma e as almas dos meus irmãos. Acende em nós este fogo, Senhor. Acende, ilumina as nossas ações. Nós te pedimos, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que com os apóstolos estavam no cenáculo e que conosco está nessa noite. Por isso, Mãe, intercede por nós, porque a Senhora sabia que só o Espírito Santo seria capaz de deixar os filhos de Deus, aqueles escolhidos, de pé, para continuarem a ação evangelizadora do teu Filho no mundo. E nós também precisamos desta graça. Por isso, Santíssima Mãe, nós nos colocamos sob os teus cuidados e pedimos, intercede, clama o Espírito Santo de Deus a nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi um prazer estar com você, meu irmão. Graça e paz. Tenha um santo e abençoado domingo, assim como uma santa e abençoada semana. Até o nosso próximo encontro.